tarde. Eu sou o professor Fábio Soares da Paz. Vou ministrar a aula da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso 1, cujo tema é Métodos e Técnicas de Pesquisa Qualitativa e Quantitativa. O trabalho de conclusão de curso, né? Quais são as etapas de elaboração? As etapas de elaboração que selecionamos foi a escolha do tema, delimitação do tema, levantamento bibliográfico, hipóteses ou questões norteadoras, objetivos, embasamento teórico, metodologia, métodos e técnicas de pesquisa, abordagem qualitativa e quantitativa, etapas de desenvolvimento do TCC. A escolha do tema relacionado à sua área de pesquisa, ele vai ter que ter relevância na sua atividade profissional, né? Ele pode estar vinculado ao programa de disciplina, né? Pode ser feito pesquisas na internet e pode ser observado também a facilidade de obter informações. A escolha do tema, ele deve observar relevância, aplicabilidade, né? Se vai ter custos, se tem verbas, bolsas, originalidade, prazo disponível para execução, entre outros. Na delimitação do tema, deve-se observar o problema, né, que deve ser formulado como uma pergunta. Ele deve ser claro, preciso, empírico, suscetível de solução. Né? A delimitação do tema, o estudante ele pode escolher e delimitar o assunto, prever o que se comunicará, pensar na extensão do tema, impor limites. Né? Impor limites, esse tema não pode ser um tema muito abrangente. O levantamento bibliográfico, outra etapa do trabalho de conclusão de curso, o pesquisador deve escolher com seriedade os autores que vão embasar esse levantamento. Né? O trabalho ele deve ser embasado em autores que afirmem ou refutem suas ideias, indicações de professores, né? Pode ser indicado por professores e pode também ser pesquisado em sites que oferecem sinopse de obras, né? Para esse levantamento bibliográfico. Outra etapa do TCC1, trabalho de conclusão de curso, é o levantamento de hipóteses na possível solução de problemas, suposição ou explicação provisória do problema, pode ser verdadeiro ou falso esse levantamento, né, essa resposta a esses problemas, né? Após o teste, se verdadeiro, será a resposta do problema, se não, vai ser refutado. Por exemplo, que fatores contribuem para a evasão dos alunos das escolas da Prefeitura de Teresina? Várias respostas podem ser levantadas. Entre essas respostas, após a verificação, algumas podem ser refutadas e outras consideradas como verdadeiras. Né? Então, como definir os objetivos? O problema pode ser apresentado sob a forma de objetivos. Por exemplo, pegando na mesma linha do exemplo anterior, que fatores contribuem para a evasão dos alunos das escolas da Prefeitura de Teresina? Sob a forma de objetivos, nós podemos identificar os fatores da evasão dos alunos nos turnos manhã e tarde, verificar a existência de distúrbio familiar ligado à evasão ou avaliar o nível de aprendizagem dos alunos e as características das escolas com maior grau de evasão. Você observa que utilizamos os verbos no infinitivo, né, para o problema apresentado na forma de objetivos. Então, ainda como definir esses objetivos, nós podemos conduzir à definição de um objetivo geral e específico. Né? Os objetivos eles têm que ser claros e precisos. De preferência, ele deve se iniciar com verbos, né, no infinitivo, como identificar, verificar, descrever, avaliar, utilizar verbos que conferem clareza e precisão de objetivos, né, que não sejam passíveis de muitas interpretações. Já na coleta de dados, análise, interpretação, nós podemos utilizar vários tipos de coletas, né? Análise estatística, entrevista, observação, análise de documento, questionário. Isso pode ter uma vasta gama de coleta de dados que pode ser analisada e interpretada. Né? Por exemplo, uma abordagem mais quantitativa é muito utilizada a análise estatística. Né? Numa abordagem mais qualitativa é utilizado muito a entrevista, né? muitas questões de entrevistas, questões de observação também. Tá? E aí a gente vai, aos poucos, fazendo essa diferença entre as abordagens qualitativas e abordagens quantitativas. Já o embasamento teórico, nós temos que observar as dicas do orientador,
consultar especialistas, pesquisadores da mesma área, pesquisar em livros de leitura corrente, né, científica e técnicos ligados à temática que nós queremos, obras de referências, né, teses, dissertações, periódicos científicos, anais de encontros científicos, né, período de indexação, de resumo, entre outros. Para a definição do título, temos que observar o problema, temos que observar o tema, e esse título ele deve ser claro, simples, direto, bem delimitado. Ele deve representar o conteúdo do trabalho, e não somente o tema, né? Não somente só o objetivo. Tem que se evitar siglas, abreviaturas, palavras estrangeiras, estrangeiradas, né? Títulos longos. O título é a marca do trabalho. Conforme a BNT, nós temos a estrutura do TCC, ele é compreendido entre elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Então, temos aí uma visão geral dos elementos pré-textuais, capa, folha de rosto, listas, ilustrações, tabelas, abreviaturas, lista de símbolos, sumário. Temos aí os elementos textuais, introdução, justificativa, objetivos, revisão de literatura, metodologia, no qual nós temos o tipo de pesquisa, né? E aí entra também a abordagem, se a pesquisa tem uma abordagem mais qualitativa ou quantitativa, ou se tem uma abordagem que traz as duas vertentes, né? Qualitativa e quantitativa, a coleta de dados, análise de dados, cronograma e orçamento. Nós temos os elementos pós-textuais, referências, glossário, apêndice, anexos e índice. Bom, na parte textual, a introdução, né, ela pode ser iniciada com a apresentação do tema, né, o problema que se pretende solucionar na pesquisa, pode ser concluída depois de finalizado o trabalho. A linguagem tem que ser clara, simples, objetiva, e ela deve discorrer sobre tudo que será tratado sem um grande aprofundamento. Né? Já a justificativa, ela deve vir também na introdução. Tá? Logo na introdução, ela inclui fatores que determinam a escolha do tema, relação com a experiência, pode trazer relação da experiência profissional ou acadêmica do autor, é vinculada à área temática também, né? A importância, ela traz a importância da sua pesquisa, né? Os impactos dela, né? A originalidade que essa pesquisa tem. E aí nós temos os objetivos, né? Que é a indicação do que se pretende alcançar com a pesquisa, né? E das metas que devem ser atingidas. Os objetivos eles podem ser gerais e específicos, tá bom? E aqui nós trazemos Richardson. Com relação aos objetivos, as pesquisas podem ser exploratórias, cujo objetivo geral começa pelos verbos conhecer, identificar, examinar, levantar, descobrir, entre outros, tá? Não é uma regra, mas é uma indicação. A pesquisa já descritiva, ela descreve, né? Ela se inicia com os verbos caracterizar, descrever, traçar, e uma pesquisa mais no campo da explicação, que é explicativa, ela começa pelos verbos analisar, avaliar, verificar e explicar, entre outros. Os objetivos específicos, eles têm o que o projeto, né, deseja alcançar. Essa redação ela deve ser precisa. Alguns verbos aqui podem ser utilizados nos objetivos específicos, identificar, verificar, descrever, analisar, entre outros. A revisão de literatura, uma parte muito importante do TCC, ela compreende você contextualizar teoricamente o problema, fundamentar, discutir, trazer as ideias dos autores pesquisados, né? Relacionar essas opiniões, né? Fazer esse diálogo com as opiniões. E para isso deve ser observado as citações e referências à bibliografia, observando a norma brasileira, né? A NBR. Já a metodologia, quanto à abordagem, ela pode ser qualitativa e quantitativa. Né? Quanto aos objetivos, ela pode ser exploratória, descritiva e explicativa. Quanto aos procedimentos, métodos e técnicas podem ser experimental, bibliográfica, documental, pesquisa de campo, levantamento, estudo de caso, pesquisa participante, pesquisa etnográfica, pesquisa etnometodológica. E aqui nós vamos ter a parte textual, ainda com o cronograma, as referências do TCC e finalização do nosso trabalho. Muito obrigado.